Olá pessoal, como estão vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que vocês estão tendo acesso a esse conteúdo. Para quem não me conhece, sou Alexandre, sou psicólogo. O número do meu CRP é o 0321546. Esse momento ele é um espaço para poder discutir brevemente sobre transtornos de ansiedade. Nesse vídeo específico, vamos falar um pouco sobre agorafobia. É importante destacar, antes disso, que esse momento ele é meramente acadêmico, ele não tem a finalidade de incitar autodiagnósticos. Para isso, é importante buscar suporte profissional, que mediante o devido acompanhamento vai ali estabelecer ou não essa condição, certo? Além disso, também eu gostaria de destacar que, para mais informações, recomendo muito o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, versão 5, onde essa condição pode ser encontrada sob o número F40.0, e também a Classificação Internacional de Doenças, versão 10 e 11. Na 10, ela pode ser encontrada sob o número F40.0, quando a agorafobia não está associada ao transtorno do pânico, e também o F40.01, quando a agorafobia ela é ali associada ao transtorno do pânico. Lembrando também que já foi feito um vídeo, inclusive foi o vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre o transtorno do pânico. Então, caso tenham interesse, acessem aí esse vídeo anterior que tem muitas informações interessantes lá sobre essa condição. Então é isso, vamos dar início, definindo a agorafobia. Basicamente, ela é uma condição onde a pessoa apresenta um medo intenso e desproporcional ali em situações onde receber ajuda ou mesmo escapar pode ser difícil quando ela apresenta ali sintomas do transtorno do pânico, por exemplo, como sudorese, taquicardia, tremores, calafrios, aquela sensação de despersonalização e realidade, dentre tantos outros sintomas. E, como eu disse, de repente ela está ali numa situação onde ela não se vê tendo ali a devida assistência. E isso causa ainda mais pavor, ainda mais medo, naquele instante específico. É importante também já inicialmente fazer um diagnóstico diferencial, tentar ali estabelecer esse diagnóstico diferencial quando for entender se é um quadro de agorafobia em relação ao transtorno do pânico. E tem dois aspectos que são essenciais para esse diagnóstico diferencial, que é o fato de, geralmente, a agorafobia estar associada ao transtorno do pânico, mas não necessariamente o transtorno do pânico está ali diretamente associado à agorafobia. E, além disso, um outro aspecto muito relevante para entender a diferença é que o transtorno do pânico ele se manifesta sem uma causa aparente, sem um contexto específico que o justifique. Inclusive, as pessoas podem ter ali a crise, o ataque de pânico, até mesmo dormindo. Ela pode acordar já sentindo os sintomas. No caso da agorafobia, geralmente ela ocorre em espaços, contextos específicos. Por exemplo, ela pode acontecer quando a pessoa está em espaços fechados ou muito abertos, em filas, em multidões, em festas, em transportes públicos, por exemplo. A pessoa pode estar ali em um ônibus lotado e de repente ela começa a sentir esses sintomas fisiológicos e ela está ali diante de um ataque de pânico que é vinculado à agorafobia. É importante também destacar que geralmente quando a pessoa apresenta esses sintomas nesses espaços, ela tende a muitas vezes evitar novamente
esses espaços, o que leva ao isolamento social ou à dependência por parte de terceiros para conseguir vivenciar a rotina, né, normalmente. Então é de fato um quadro que debilita bastante o dia a dia da pessoa. Como eu disse, né, esses espaços eles tendem a ser espaços aversivos, uma vez que a pessoa apresenta ali o primeiro sintoma. Então, ela acaba mesmo entrando num quadro de dependência de terceiros, ela acaba tendo a vida social, a vida profissional, a vida pessoal afetada. Há uma dependência significativa a ponto de a pessoa não conseguir sair de casa sozinha, né? Para o diagnóstico é importante entender isso, entender esse contexto em relação aos sintomas, a esses espaços, né? É necessário que a agorafobia se apresente em pelo menos 2 desses espaços. Então, pode ser ali no ônibus, no metrô, no shopping, né? Em festas, em lugares mais fechados, até mesmo elevadores, enfim, né? A depender aí da história do sujeito, da pessoa. Existem alguns fatores de risco, como o fato de haver histórico familiar de agorafobia ou de transtorno de ansiedade, passar por eventos traumáticos também pode ser aí um fator que predisponha à agorafobia. Existem algumas possibilidades de tratamento, como o uso de antidepressivos, ansiolíticos, própria psicoterapia. Geralmente a literatura recomenda a dessensibilização sistemática, a reestruturação cognitiva, a partir da terapia cognitivo-comportamental. Grupos de apoio são também interessantes nesses casos, realizar atividades físicas, né, atividades ali que possibilitem que a pessoa lide melhor ali com a ansiedade, com o estresse também. É sempre importante lembrar, né, que você que de repente apresenta esses sintomas e que foi diagnosticado ou que acredita, né, que está ali com um quadro muito parecido com a agorafobia, que você não está sozinho, existem profissionais habilitados, capacitados e que podem atuar junto nesse processo da melhora da sua qualidade de vida. Então, busque ajuda, procure suporte sempre que sentir a necessidade para poder se entender e melhorar o seu contexto de vida mesmo, a sua qualidade de vida, sua rotina, seu bem-estar, certo? Então, sobre a agorafobia, é isso, é um conteúdo um pouco mais resumido mesmo, mas é importante sempre entendê-la também, compreendendo como é que funciona ali o transtorno do pânico, porque geralmente ela ocorre em decorrência do mesmo. E no mais, agradeço muito o tempo de vocês, né? Se esse vídeo fez sentido, eu peço que vocês comentem, compartilhem. Se estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal. Se estiverem pelo Instagram, também acompanhem os próximos vídeos. Se acham interessante também compartilhar com outras pessoas, esse vídeo pode também estar sendo um suporte interessante para essas pessoas, certo? E no mais, agradecer o tempo de vocês, um forte abraço e até mais.